Pode ir. Olá, pessoal! O plantão Enem de hoje estaremos abordando sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu sou a professora Dayana e comigo tem o professor Marcelo. Somos da área de Ciências e de Química. Vamos iniciar falando um pouco sobre a ementa, ok? O que seria a ementa, né? O que a gente vai estar trabalhando nesse vídeo de hoje? Primeiro, vamos estar falando sobre os nomes dos alcanos de cadeia linear, que já foi revisado na aula anterior. Segundo, vamos estar falando aí sobre o prefixo, infixo e sufixo, o que é cada um, e depois vamos estar visualizando a tabela. No terceiro tópico é a regra de UPAC, né? A gente vai estar explicando o que é nomenclatura, o que é essa regra, o que ela diz. Após, vamos estar falando dos grupos alquila, e ao final vamos treinar. Esse vamos treinar cercado de questões que estão relacionadas ao conteúdo que estamos dando hoje, ok? Então, nomenclatura dos alcanos. Os alcanos apresentam cadeia aberta, formada por ligações simples. A gente aprendeu que as ligações elas são definidas por aqueles tracinhos, e quando ela é mais ligações simples, elas são retas, lineares, são todas simples, só tem um tracinho, ok? Eles possuem a nomenclatura mais simples. A nomenclatura dos alcanos não ramificados é dada pelo prefixo mais ano. Mais para frente a gente vai estar estudando esse prefixo e por que desse ano, ok? O prefixo ainda indica o número de carbonos. Então, se tem um carbono, ele recebe tal nome. Se tem 2 carbonos, ele recebe outro nome. Esse nome é denominado como prefixo. Vamos estar visualizando melhor mais para frente. A terminação ano, ela deriva das ligações simples e do sufixo dos hidrocarbonetos. Então, se eu tenho ali uma ligação simples, linear, ela não é insaturada, ela não é heterogênea, é uma cadeia totalmente linear e simples, ela é só cercada mesmo por hidrocarbonetos, que é hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Sendo assim, ela tem essa terminação com ano, ok? Agora vamos ver os exemplos no próximo slide. Nome dos alcanos de cadeia linear. Aí apresenta um número. Seu áudio, Marcelo. O nome de cada um. Ok? Então, se eu tenho um carbono. Lembrando que o final é sempre ano. Então, se eu tenho um carbono, ele é met. Como de prefixo, como tem a terminação ano, fica metano. O 2, o prefixo dele seria o et. Como a gente está tratando de alcano de cadeia linear, uma ligação simples, ele tem a terminação em ano, então fica etano. Eu vou ligar aqui o laser para vocês estarem visualizando melhor, ok? 1. Prefixo seria o met. Ano é a terminação por ser um alcano de cadeia linear. É uma ligação simples. Então, vocês podem reparar que todos aqui, né, terminam com ano, ok? O prefixo é esse inicial. Vamos lá. 1, ele é o met. O 2, ele é o et. O 3 é o prop. O 4 é o but. O 5 é o pent. Tem que gravar isso tudo? Tem. Mas é treino, costume, estudo constante, né? A gente não vai jogar um negócio aqui e você vai gravar de última hora, gravou. Pronto, não tem como. Então, é um treinamento. A gente tem que estar estudando isso, tem que estar revisando, tem que estar lembrando, porque qualquer cadeia que vá aparecer em uma prova, seja do Enem ou não, a gente tem que estar conseguindo visualizar, tem que saber o nome. E esses aqui são os mais simples, ok? Aqui vai do 1 ao 30, aí depois vai 40, 50, 60, 70, 80, o nome de cada um. A gente vai estar vendo também a tabela apenas do prefixo, que aí a gente vai conseguir distinguir melhor. Prefixo, infixo e sufixo. A gente já viu um pouco sobre o prefixo, mas a gente vai estar agora abordando melhor o que seria ele. Vamos lá.
O nome dos compostos orgânicos é constituído de 3 partes. De acordo com o sistema de nomenclatura da IUPAC, o prefixo ele é o composto principal, é aquele que já vem logo no iniciozinho. O infixo ele é denominado através de ligações simples, duplas ou triplas. E sufixo é a função orgânica, ok? No caso do ano, que a gente viu, a gente pegou um pouco o infixo, o sufixo. O an é de ligações simples. E o O no final, ele é a função orgânica. Por ser um hidrocarboneto, ele tem o final O. E o prefixo é acordo com a quantidade de carbonos. Ok? Vamos lá ler esses 3 tópicos. O prefixo, ele indica a cadeia principal, ou seja, é a parte essencial da molécula, nos diz quantos átomos de carbono fazem parte dessa cadeia. O infixo, ele indica a presença de ligações simples, duplas ou triplas, entre os carbonos, entre os átomos de carbonos. E ao final, o sufixo, ele indica a função química, ou seja, a classe orgânica a qual pertence a molécula. O que seria isso? Se é um álcool, se é uma acetona, se é um éter, um éster, um hidrocarboneto, um ácido carboxílico, tudo isso que a gente já viu na aula anterior. A gente vai estar sabendo agora como definir o nome desse composto, ok? No próximo slide, a gente vai conseguir visualizar através da tabela. Essa aqui é uma tabela para nomenclatura, ela segue a regra da IUPAC. Tá ali, ó, o prefixo, que seria o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, que é a função orgânica. Vamos lá, aqui vem até 10, que é como a gente realmente começa a estudar, a entender melhor. Vamos lá, se tem um carbono na ligação, ele é met. Se eu tenho 2 carbonos, ele é et. Se eu tenho 3 carbonos na ligação, ele é prop. Se eu tenho 4 carbonos, ele é but. Aí assim por diante, vai o pent, ex, ep, oct, non e dec. Ok? Aí a continuação dele vem através do infixo, que é o tipo de ligação. Se eu tenho uma ligação simples, é an. Se eu tenho uma ligação dupla, en. E se eu tenho uma ligação tripla, in. Esses 2 abaixo, a gente vamos estar estudando mais para frente de forma mais aprofundada, que é quando a gente tem 2 ligações duplas na cadeia, que é o dien, o di que está mostrando aí que são 2, e as 2 ligações triplas, que é o de-in, ok? E ao final, para a gente fechar, a gente tem o sufixo, que é a função orgânica. O O termina em O, a terminação, né? Em O seria o hidrocarboneto, o ol seria do álcool, o oico do ácido carboxílico, o al do aldeído e o on do cetona, ok? Então, essa tabelinha, então, a gente é sempre bom estar andando, para a gente estar aprendendo e estudando constantemente. Agora, vamos simular aqui uma cadeia de 5 carbonos com uma ligação dupla e é um álcool. Então, como ficaria? Pent com en, penten com al, pentenol, ok? Ficaria, juntando as 3, seria uma ligação pentenol, composta por 5 carbonos, uma ligação dupla, e ela tem o sufixo do álcool, ok? OL. Outra questão também é que a gente tem a IUPAC, que serve para a gente ter uma nomenclatura mais global de como que seria tudo certinho. Ela faz esse tipo de coisa desde 1892, que está realizado em conceitos para aperfeiçoar essa nomenclatura. Então é graças a ela que a gente segue essas regras de como nomear pela quantidade de carbono, pelo tipo de ligação e tudo mais. Uma coisa que é importante falar é que, dependendo do tipo de ligação que tem, a gente precisa indicar posições. Então, normalmente nas ligações iremos ver números, na nomenclatura, perdão, iremos ver números e nomes referentes a posições que aqueles números estão. Pode passar. Os grupos alquila. Os grupos alquila são basicamente ramificações que só apresentam ligações simples,
As ramificações também precisam aparecer na nomenclatura, como eu mencionei antes, e a partir disso seguimos algumas regras. Primeiro, a gente tem que considerar a cadeia mais longa como a cadeia principal, a qual é numerada e indicam-se as posições das ramificações. Além disso, a numeração da cadeia deve ser feita de modo que as ramificações recebem o menor número possível. Pode passar. E aí, o que a gente faz também no caso de a gente ter mais de uma ramificação? É importante também falar, o que eu estou falando às vezes parece meio complicado, mas o que ajuda é a prática. Para a gente conseguir lidar melhor com a nomenclatura, a gente precisa praticar ela bastante para analisar cada coisinha. Mas a gente vai ver isso um cadinho mais para frente. Então, quando eu tenho mais de uma ramificação, se existem duas ou mais ramificações e elas são indicadas, perdão, se existem duas ou mais ramificações e elas são iguais, elas vão ser indicadas pelos prefixos di, tri, tetra e por aí vai, dependendo da quantidade que tem, se elas forem iguais. Quando as ramificações são diferentes, elas são citadas em ordem alfabética. E no caso de alcenos e alcinos, a cadeia principal é aquela que apresenta a dupla ou tripla ligação. A numeração da cadeia deve se iniciar da extremidade mais próxima da ligação, independente das ramificações. Ou seja, alcenos e alcinos é o que nós chamamos de insaturação. Então, na hora da gente numerar as posições da cadeia principal, a gente dá prioridade para insaturação e depois para ramificação. Pode passar. Por um exemplo, aí a gente tem um alcano, que é uma cadeia carbônica que só tem ligações simples, com ramificação. A cadeia principal sempre vai ser aquela que tem a maior quantidade de carbono possível. Você tá com o laser aí, Dayana? Então, se a gente ver essa parte que está preto, ela considera como cadeia principal. Por quê? Porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na sua composição. Existem outras formas da gente contar. Por exemplo, tá vendo aquele CH3 ali em azul, da direita, da extrema direita? Da direita? Isso. Se a gente contar para ele, sobe e vai para a esquerda, também dá 5. Poderia ser minha cadeia principal. Então, a cadeia principal, colocando isso em mente, ela sempre vai ser aquela em que eu tenho a maior quantidade de carbono. Defini minha cadeia principal. Vamos fazer em linha reta que fica mais fácil. O que eu faço agora? Eu vou identificar o que é ramificação. Eu tenho duas ramificações em um carbono e eu tenho uma outra ramificação em um carbono só. E aí o que eu faço? Como que eu vou dar nomenclatura? Eu preciso que as minhas ramificações fiquem sempre na menor posição possível. Se eu começo a contagem da direita para a esquerda, eu vou ter que o meu carbono, que só tem uma ramificação, vai ficar na posição 2, enquanto que as minhas outras ramificações ficariam na posição 4. Sendo assim, a ordem dela seria 2,4,4. É uma quantidade muito maior. Então, eu preciso que eles indiquem valores menores. Então, eu começo a contagem da esquerda para a direita. Assim, os 2 metil que estão naquele carbono quaternário, aquele único que está sem o hidrogênio, o Czinho. Indica o Czinho ali para mim, o C purinho, o C puro. Aí, ó. Esses 2 metil que estão ligados a esse carbono quaternário, eles irão ficar com a menor quantidade possível. Outra coisa muito importante sobre ramificação. Quando a gente tem o sufixo deles, quando é ramificação sempre vai ser il. Vai ter um IL no final para indicar que aquilo é uma ramificação. Então, analisando o que a gente tem. A gente tem a cadeia principal, que ela tem 5 carbonos. Pente. Minha cadeia principal só tem ligação simples. Então é pentan. Já vem o an, de só ligação simples. E como eu só tenho hidrocarbonetos, eu não tenho nenhuma função orgânica diferente, termina em o. Então eu já sei que isso é um pentano. Mas eu preciso agora indicar onde estão as minhas ramificações.
Como eu já sei que eu tenho que contar da esquerda para a direita, cada carbono vai ficar com um número. O meu carbono, que não possui nenhum hidrogênio, ele fica na posição 2. E o meu carbono, que só tem um hidrogênio, que é o CH, ele fica na posição 4. E na hora de indicar as ramificações, ficariam como está ali no nome. 2, número, outro fator importante, outro detalhe. Número a gente separa por vírgula e letra de número a gente separa por traço. É por isso que naquele 4 ali tem um traço. E antes dele, para separar o 2 do 4, tem uma vírgula. É regra. Então, a nomenclatura desse composto total ficaria 2,2,4, tracinho. Trimetil, porque eu tenho 3 ramificações que são idênticas. É o mesmo composto, que é o metil. Então, trimetil. Aquele traço do pentano é opcional. Você pode colocar para indicar que aquela é a cadeia principal e que está antes é ramificação, ou você pode juntar tudo. Não tem necessidade de colocar o traço, é opcional. Então, a nomenclatura é 2,2,4 traço trimetil pentano. Próximo slide. Agora a gente vai ver alguns exercícios para poder praticar mais sobre justamente a nomenclatura, porque a nomenclatura é prática. Eu sigo daqui ou vai você? Você. Então, a gente tem essas 3 estruturas aí que parecem bem diferentes uma das outras. Vamos analisar qual é a cadeia principal. Ah, mas tem um carbono para baixo. Não interessa, a gente segue do que tá. O primeiro ali. A minha cadeia principal teria 4 carbonos. E um deles seria a ramificação. E começaria dali onde Daiane indicou que teria 4 carbonos. Se eu começo do outro, eu posso começar desse CH3? Posso. Eu subo, vou para a esquerda e vou para baixo, que aí eu também tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. Aí não, aí dá ruim. A cadeia principal, tem que lembrar também, que ela tem que ser em linha, não uma linha reta, mas ela não faz curvas. Ela segue um padrão específico. Não que não faz curva, ela faz, que ele fez uma curva. Como é que eu vou explicar isso? Ela não pode, por exemplo, da direita, começou embaixo, aí sobe, depois vai direita e esquerda. Ela não pode fazer nesse mesmo sentido. Ela precisa dar uma volta, vai para cima, vai para a esquerda e depois desce, ou vai para cima ou continua para a esquerda. Ela não pode voltar. Então, nisso eu já sei que o meu primeiro composto, ele tem 4 carbonos de cadeia principal. Então eu já sei que é but. Minha cadeia principal é but. Só tem ligação simples? Butan. Só tem hidrocarbonetos? O. Então eu sei que a minha cadeia principal é butano. E agora, onde se encontra a minha ramificação? Se eu conto da esquerda para a direita, minha ramificação está no 3. Se eu conto da direita para a esquerda, a minha ramificação está no 2. Então, eu sempre vou preferir, e é regra, que a ramificação fique no menor valor possível. Então, eu tenho que contar da direita para a esquerda. Sendo assim, o meu primeiro composto ele é 2-metil-butano. E agora a gente vai para o segundo composto. Vamos localizar a cadeia principal. A cadeia principal pode ser essa em linha reta, sem problema nenhum. Não, tá correto. Tem 4 carbonos também. Mas se eu começar de baixo e para cima e ir para a direita, também tá certo. É uma cadeia principal e continua tendo 4 carbonos. Então, independe se eu vou fazer essa linha reta ou se eu vou começar de baixo, a quantidade de carbonos na cadeia principal será a mesma. E o que eu percebi nisso vai ter uma ramificação. Sendo assim, do carbono de baixo, do carbono da esquerda para a direita, o meu CH3 seria no segundo carbono. Então, a posição dele seria 2. Se eu conto a partir da direita para a esquerda, ele ficaria no 3. Então, está errado, porque aí ele teria um valor maior. Sendo assim, esse composto também se chama 2-metil-butano. E agora, analisando o terceiro composto, nós temos ali
que definir qual que é a cadeia principal. Eu posso pegar da esquerda para a direita e depois subir ou descer. Vou continuar tendo 4 compostos, 4 carbonos na minha cadeia principal. Se são 4 carbonos, but. Só tem ligação simples? Então é butan. Só tem hidrocarbonetos, então é o butano. E aí vai sobrar a minha ramificação, que nesse caso, tanto faz o caminho que você seguir, para onde você vai pegar, mas também é o mesmo composto das anteriores. É um 2-metil-butano. Sendo assim, a resposta certa é a letra B, que eu tenho 2-metil-butano nas 3 alternativas. Pode passar. E aí a gente vem para esse. Ó. Pelo sistema da IUPAC, a nomenclatura correta desse composto seria qual? De novo, mesmo esquema. Vou procurar a cadeia principal. Minha cadeia principal tem, se a gente pegar a linha reta ali, tem 5. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Por que a gente precisa tomar cuidado? Se eu peguei em linha reta, eu sei que é um pentano. Mas se eu puxo ali de baixo... Se eu puxo aí de baixo, eu sei que eu vou ter 6 carbonos na minha cadeia principal. Se eu tenho 6 carbonos, X é maior do que 5, então essa seria a minha cadeia principal. Eu tenho 6 carbonos, X só tem ligação simples, hexan, só tem hidrocarbonetos, O, hexano. E aí eu tenho que definir onde que vão ficar minhas posições, qual que é a melhor. Se eu conto da direita para a esquerda, eu tenho 2-metil, que são ramificação. Eu vou ter um metil na posição 3 e outro na 4. Se eu faço o caminho inverso, eu ainda vou ter um metil na posição 3 e um metil na posição 4. Então, a alternativa correta pode ser... aí tá errado. Pode ser tanto a A, quanto a B, quanto a C. Essa aí tinha uma questão que tinha uma outra alternativa junto dela, só que a outra alternativa estava incorreta. Aí a gente foi, na hora de corrigir, tirou a segunda opção e acabou ficando assim, mas não tem problema. Então, gente, continuando. Vamos lá. A estrutura do composto orgânico de forma molecular C5H8O, que apresenta cadeia ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica, Então, vamos relembrando aí. C5H8O, né? A gente já sabe que tem 5 carbonos. Ramificada, né? Tem algum ramozinho ali interligado com carbono. Insaturada, ela apresenta dupla ligação ou triplo, né? Ele não especificou qual seria. Heterogênea, então a gente tem ali um oxigênio, no caso, né? Já soltei entre os carbonos. E se ela é alicíclica, ela apresenta anéis, né? Então, se ela apresenta anéis, a gente já descarta algumas alternativas, como a letra B, C e E. O que seriam os anéis, né? Seria mais uma cadeia fechada, como esse aqui, ó, representando os anéis. Ou A ou a D. Outra questão, insaturada. Vamos ver se elas apresentam duplas ou triplas. As duas apresentam. Mas a insaturada, ela conta quando a dupla não é entre carbonos? Fica aí o questionamento. Não, eu vou responder. Tá. Ramificada. Ramificada. Essa letra A tem ramificação? Você acha que o hidrogênio ele faz parte de uma ramificação? Ou ramificação só é quando é do carbono? Como nesse caso aqui, ó. Temos uma ramificação. Heterogênea significa que a gente tem um outro elemento sem ser o carbono entre os carbonos. Esse oxigênio, que é o único elemento diferente, ele está entre carbonos? Ele é considerado heterogêneo? E esse daqui? O O. Então,
pelos vários questionamentos, ramificação, ela só é ramificada se ela apresenta o carbono para formar essa ramificação. Insaturada, ela é dupla ligação apenas entre carbonos. Se não for entre carbonos, ela não é considerada insaturada. Ela seria saturada, que é no caso dessa letra A. Ela é considerada saturada porque a dupla ligação dela não está entre carbonos. Heterogênea, o elemento ele teria que estar entre carbonos. Então, se o O ele está ligado ao oxigênio, ao carbono, mas ele não está entre o carbono, ali seria esse composto seria homogêneo, não seria heterogêneo. E a alicíclica seria os anéis, esses fechados. Aqui não formam anéis, a C também não formam anéis, e nem a letra E. Ok? Então, a gente pode até estar analisando todos os elementos, como por exemplo a letra B. Ela é insaturada por ela possuir dupla entre carbonos, apesar do ter o C duplão aqui. Ela não é heterogênea, porque ela não apresenta nenhum outro elemento entre carbonos. Ela não é acíclica, porque ela não é um anel. E ela também não é ramificada. Não é. A C, ela é ramificada. Ela tem dupla entre carbonos, então ela seria insaturada, mas ela não é alicíclica, porque ela não forma um anel, e ela nem é heterogênea, porque ela não tem um outro elemento entre carbonos. Aqui não está entre carbonos. A E, ela é insaturada, ela apresenta uma ligação dupla entre carbonos. Uma não, ela apresenta duas ligações duplas entre carbonos. Ela apresenta o heterogêneo, porque ela está com outro elemento diferente entre carbonos. Ela também é ramificada. Olha aqui. Porém, ela só não é alicíclica, né? Ela não é uma cadeia fechada. Ela não apresenta um anel, no caso. Então, sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Aqui ele está explicando cada elemento, porque é errado, porque não é, como a gente já analisou. E ela especifica mais, né? O que seria a ramificação, né? Apresentou um radical metil. Da letra D. Vamos analisar D. Essa aqui. A ramificação, ela apresentou um radical metil. Insaturação, ela tem dupla entre carbonos. Heteroátomo, né, que é heterogêneo, ela apresenta o oxigênio ligado a dois carbonos. E ela é acíclica porque ela é uma cadeia fechada. Ela forma esse anel aqui, ó. Enem de 2013. As moléculas de nanoprotons lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em formas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Então, esse aqui é o nanokid. Apesar dele parecer um sapo, ele, né, seria um bonequinho. E o que ele quer saber? Em qual parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Lembrando que carbono quaternário é um carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Ok? Mãos, cabeça, tórax, abdômen ou pés. Onde que está esse carbono quaternário? Vamos lá, cabeça. Aqui 2, 2. Aqui 3. O carbono está sempre nessa quinazinha, tá? Em fórmula, né, estruturais, assim que é apresentado. Ó, o carbono tá aqui, o carbono tá aqui, aqui, nessas pontinhas aqui, ó, uma ligação tripla, uma ligação dupla, ó, outra ligação tripla, dupla. Ó, então assim, tá tudo, o carbono tá todas essas quinazinhas. Aqui, outro aqui, outro aqui. E quais deles apresentam 4 carbonos? Vamos lá. Será que é aqui? Pescoço? 1, 2, 3. Não. Aqui. 1, 2. Aqui. 1, 2, 3. Também não. No pé. Não, o pé só tem um.
Aqui só tem 2. Também. Na mão. Aqui só tem um, aqui tem um, aqui tem um. Opa! Esse daqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver na outra. 1, 2, 3, 4. Então, acho que a gente achou esse carbono quaternário. Então, ele sai em nossas mãos. Então, quais são os 4 tipos ali, né, das ligações de carbono? Tem o primário, ligado a um carbono, secundário, ligado a 2 carbonos, terciário, ligado a 3 carbonos, e quaternário, que é o da atividade de hoje, ligado a 4 carbonos, que é a letra mão. Então, lembrando que é sempre carbono com carbono. Se tivesse um oxigênio aqui, ele contaria? Não, não conta. Ok? Então, nossa aula de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e que a gente vai respondendo. Marcelo? Bom, química orgânica parece complicada, mas é só questão de prática que leva o jeito. Ninguém nasce sabendo nada, a gente precisa praticar para conseguir desenvolver melhor essa habilidade. Como a Daiane mencionou, qualquer dúvida você pode deixar no comentário, a gente vai tentar responder. Um forte abraço e bons estudos!